Boa tarde a todos. Peço que ativem os seus vídeos para que possamos dar início aos trabalhos da Assembleia de hoje. Luiz, antes do senhor começar, eu só gostaria de verificar se o Cristiano está representando alguém. Boa tarde, Camila. Oi, Eu estou pela Casa Trevo, mas daí é como ouvinte. beleza. Tá bem, obrigada. Perfeito. Bom, retomando os trabalhos da Assembleia Geral de Credores, convocada nos autos 5002, 63383, 2023, 8210113, da Vara Judicial da Comarca de Nonoai, Rio Grande do Sul, na qual figuram como requerentes os produtores rurais Moisés Serpa e Marcos Serpa. Na qualidade de representante da Brizola Japur Administração Judicial, na companhia da Camila e do Vitório, conduziremos os trabalhos desta Assembleia. Informo a todos que a lista de presenças foi encerrada às 14 horas, conforme previsão do edital, e fará parte integrante da ata desta Assembleia. Relembro aos senhores que a ordem do dia prevista no edital de convocação, que foi publicado no Diário da Justiça Eletrônica em 1º de agosto de 2024 e também no site da Administração Judicial, contempla a deliberação sobre o modificativo do Plano de Recuperação Judicial, cuja última versão foi apresentada no evento 611 dos autos da recuperação, bem como a eventual constituição de comitê de credores. Para secretariar os trabalhos nessa data e realizar a leitura da ata ao final, eu solicito ao Dr. Eric Tavares, representante do Banco do Brasil, que poderá ficar à vontade para que, ao final, na leitura, sugira eventuais alterações que entenda pertinentes ao texto da ata. Para registro, eu anoto que os recuperandos estão aqui representados pelo contador Giancarlo Stedley, pelos advogados Rodrigo Hernani Mesa Casa e doutora Patrícia Rocha, e também o produtor rural Marco Serpa, recuperando, se faz presente nesta Assembleia, pelo que eu os cumprimento. Ainda informo aos senhores que, como ocorreu nas sessões anteriores, esta Assembleia está sendo gravada e o vídeo será disponibilizado no canal da Brizola Japur no YouTube posteriormente, com o link na petição de juntada da ata da Assembleia aos autos da recuperação judicial. Assim como nas sessões anteriores, eu registro que, diante do enquadramento em uma das hipóteses de restrição ao direito de voto previsto no artigo 43 da Lei 1101 de 2005, o credor JPM Insumos Agrícolas Limitada foi removido da lista de credores para fins de Assembleia. Por fim, esta Assembleia ela acontece mediante unificação de todas as listas de credores de ambos os produtores rurais, em razão da consolidação substancial, sob a qual tramita esta recuperação judicial nos termos da decisão do evento 56 dos autos da recuperação. Ainda temos que esse terceiro prosseguimento da Assembleia foi autorizado pela decisão do evento 568 dos autos, uma vez que o prazo de suspensão ultrapassou, o prazo de duração da Assembleia ultrapassou os 90 dias estabelecidos lá no parágrafo 9º do artigo 56. No entanto, tendo o juízo expressamente autorizado a sua continuidade, esta sessão de Assembleia está ocorrendo na data de hoje. Como eu disse, estamos em sessão de prosseguimento desta Assembleia, então os credores que têm direito ao voto são aqueles presentes na sessão de instalação. E, nesse sentido, temos a presença de 2 credores na classe 2, representando 80,19% dos créditos desta classe. Na classe 3, temos 3 credores presentes, representando 96,30% dos créditos desta classe, e não tendo credores nas classes 1 e 4 nessa recuperação judicial. Eu anoto desde logo que conseguimos a presença de alguns representantes de credores apenas na qualidade de ouvintes, o Dr. Rodrigo Pereira Fortes, representando o Sicredi, o Dr. Fernando Silveira dos Santos pelo Banrisul e o Dr. Cristiano Faleiro pela Casa Trevo Comercial Agrícola. Também eu registro que o representante da cooperativa Alfa, Dr. Diógenes Borelli, se faz presente à Assembleia na condição de ouvinte. Durante o período de cadastramento, o Dr. Diógenes fez referência à sua petição protocolada no evento 563 sobre o direito de participação na Assembleia, mas a administração judicial entende que somente tem direito a voto e voz na Assembleia aqueles que estiveram presentes na sessão de instalação, então por isso admitiu apenas na condição de ouvinte.
Feitos esses avisos iniciais, eu vou passar a palavra aos representantes dos recuperandos para que discorram acerca do andamento das negociações até aqui e para que possamos então prosseguir com os encaminhamentos da Assembleia. Obrigado, doutor Luiz Renato. Agradeço também ao doutor Vitória, à doutora Camila, da Administração Judicial. E nós queremos, nesse agradecimento, agradecer a todos os presentes aqui, especialmente por confiarem no trabalho que está sendo feito para viabilizar essa recuperação judicial. Essa que, desde o princípio, nós pensamos no espírito da lei das recuperandas, que é realmente de preservar uma empresa viável, garantindo a continuidade e o cumprimento das funções sociais e movimentando toda a cadeia produtiva que ela está inserida. Conforme foi solicitado na Assembleia anterior, houve uma dilação de prazo em decorrência do modificativo do plano apresentado no evento 611, visto a mudança do saldo devedor do credor Banco do Brasil, e ausência de tempo hábil para que os bancos Banrisul e o Banco do Brasil pudessem passar aos seus comitês, né, a realização do modificativo e também dos saldos. E ontem a gente recebeu a formalização do resultado dos comitês de ambos os bancos, tanto o Banco do Brasil quanto o Banco Banrisul, para aprovação desse plano apresentado. Fato esse que a gente agradece o empenho de todos para a viabilização dessa recuperação judicial. Então, baseado nisso, doutor Luiz Renato e demais, a gente gostaria de destacar, né, que houve, sim, um decurso de prazo do Banco do Brasil ainda sobre o saldo devedor. Nós fomos informados nesse exato momento, questão de 5 minutos antes do início da Assembleia, mais um pagamento feito por um credor quirografário, aí, um crédito pago por um avalista, junto a essa recuperando um valor de 190 mil, que de novo vai haver uma alteração, mas isso não influenciará, visto que o Banco do Brasil ainda não juntou o saldo final da dedução. Nós tínhamos um valor a deduzir de 2.944.151,65 centavos, e esse valor vai ter que ser acrescido ainda de mais 190 mil que foi pago no dia de hoje. Então, esse valor aí vai recompor o saldo, mas isso não impede a votação do plano, e já que já foi aprovado tanto pelo Banco do Brasil nos seus comitês, quanto no Banco Banrisul. Feito essa consideração inicial, devolvo a palavra ao doutor Luiz Renato, para que conduza os trabalhos aí. E nós queremos reiterar, né, o nosso agradecimento a todos os credores aí que confiaram na Recuperanda, para que a gente pudesse viabilizar esse processo. Certo, obrigado, doutor Rodrigo, pelas considerações. Sobre essa questão do valor do crédito do Banco do Brasil, eu relembro a todos que na Assembleia anterior foi registrado que houve pagamentos realizados pelo avalista. Esses pagamentos foram levados aos autos pelas recuperandas. O Banco do Brasil intimado, mas recentemente ainda não se manifestou sobre eles, e agora vem a informação da ocorrência de mais uma amortização. De todo modo, pelo que verificou aqui a administração judicial, abatendo ou não esses valores pagos do crédito do Banco do Brasil, o Banco do Brasil permanece com o crédito mais representativo dentro da lista de credores, de modo que não se modificaria o resultado da Assembleia, seja ele qual for após a votação do plano, considerando ou não considerando os pagamentos realizados. De todo modo, a gente vai à votação hoje, considerando a última lista de credores válida apresentada nos autos, ou seja, sem descontar esses valores pagos no crédito do Banco do Brasil pelo avalista. Doutor Rodrigo tem a mão levantada, ali devolvo a palavra. Sim. Obrigado, doutor Luiz Renato. Eu apenas esqueci de comentar uma situação específica sobre o texto que nós peticionamos no processo e que foram aprovados tanto pelo Banco do Brasil quanto pelo Banrisul. Nós temos no item 7.2.4 a inclusão de uma frase apenas, que garante o pagamento de honorários advocatícios aos advogados que propuserem ação de ajuizamento. Então, nós já encaminhamos o novo texto, o novo formato,
para o administrador judicial, que possa ser votado também com essa alteração, já o plano, incluindo essa frase, mediante o pagamento de honorários advocatícios, quando houver um ajuizamento. Exatamente isso que está destacado em amarelo no item 7.2.4. E o item 6.4? E o item 6.4... Deixa eu ver. Isto, nesse item destacado, no final, aí acredito que está aí, isto. Ou através de manifestação em Assembleia Geral de Credores, com expresso aceite das recuperantes, uma vez caracterizado o credor nesta condição. Isso cresce. Apenas acresceríamos isso, o que não influenciaria nos demais quesitos já aprovados por ambos os bancos. Certo. Então, ao plano que está juntado aos autos, a recuperanda faz essas duas alterações pontuais aí que foram exibidas em tela. A gente vai consignar essas modificações na ata da Assembleia e eu peço que as recuperandas juntem aos autos aí após a conclusão da Assembleia, ou eventualmente, se for possível, até o encerramento da Assembleia, encaminhar para a administração judicial a versão final consolidada do plano, a gente junta aos autos como um anexo da ata da Assembleia, para que já fique resolvida essa alteração final aí no plano de recuperação judicial. Perfeito. Assim, para o Banrisul eu vou precisar um tempo, porque eu preciso dessas alterações para passar para aprovação novamente, que qualquer alteração do negociado com o banco precisa nova aprovação. Qualquer termo modificativo no plano. Então, eu acredito que possamos fazer o seguinte, já encaminhado aí esse pedido de suspensão, eu perguntaria, doutor André, quanto tempo o doutor acha que precisaria de Eu suspensão? acho que uma meia hora eu consigo conversar com o banco. Tá. E eu precisaria o encaminhamento dessas alterações no e-mail, para mim poder passar para o banco. Posso, doutor, só interromper um pouquinho, em auxílio ao doutor André, nós já comentamos com o doutor Rodrigo também, ontem ainda, sobre essa alteração, tá? Que seria feito nesse modificativo quando o Banco do Brasil nos retornou, e já pré-avisamos que iria apenas incluir isso, que isso só garante os honorários de eventuais advogados dos bancos, não nossos. É apenas essa questão. Aí ele disse que estava ciente que, a princípio, iria conversar com o colega. Só que não veio a instrução, então eu preciso submeter a eles. Certo. Eu vou pedir então para o doutor Rodrigo e a doutora Patrícia para que encaminhem o texto, o texto com essa alteração, se possível, até de repente no próprio chat aqui da plataforma, daí todos os credores vão ter acesso concomitante a essas modificações, para que o doutor André já possa ir consultando ali as suas instâncias superiores para obter a aprovação dessa pequena modificação pontual que foi feita. Nesse ínterim aqui, eu vou conceder a palavra ao Dr. Eric Tavares, representante do Banco do Brasil, que tem a mão levantada. Boa tarde, Dr. Luiz, boa tarde a todos. Não, só já pedir a palavra um pouquinho antes da suspensão, vou fazer só algumas ponderações pequenas aqui, de repente, se for o caso, o André já leva também para o Banrisul, para a gente não ter nova suspensão. Só para esclarecer também, deixar claro aí para os demais credores a situação dos pagamentos que vêm sendo realizados, tá? Pelos avalistas, dentro da recuperação judicial do Marcos e do Moisés, foram habilitadas as operações do Marcos Serpa e Moisés Serpa na pessoa física deles, operações que eles são proponentes, e também habilitamos operações na qual o Marcos é co-obrigado de outras empresas, tá? E nessas empresas, além do Marcos, possui outros fiadores dessas empresas que são alheios à recuperação judicial, ou seja, essas empresas elas não estão em recuperação judicial, o crédito está habilitado em razão da co-obrigação do Marcos. Esses pagamentos estão sendo realizados por outros fiadores dessas empresas. Tá? Então, só para esclarecer esse ponto. E claro que isso, né, o banco vai juntar os cálculos e vai ser cobrado o valor com base nas amortizações já realizadas. Só para esclarecer também, já para deixar claro no item que o doutor pôs, doutor Rodrigo, o item ali 7.724, quando fala que ele será igual suspensa a exigibilidade dos créditos vinculados a esse plano contra co-obrigados, garantidores, avalistas e fiadores.
mediante o pagamento de honorários adjudicativos quando houver ajuizamento. Então, essa suspensão, ela se dará em face, digamos, das empresas que o Marcos é cobrigado. Será suspensa a execução face o Marcos. Se essas operações estiverem inadimplente contra a empresa, o banco pode seguir cobrando a forma contratual, tá? Porque ela é alheia à recuperação judicial. Então, o banco vai poder executar essa empresa. Porém, face ao Marcos, que é cobrigado, qualquer execução na qual ele é cobrigado será suspensa, mediante pagamento de honorários. Só para deixar isso claro, né, para não ter nenhum equívoco aí depois. Eu só queria pedir um esclarecimento para o doutor, para o doutor Rodrigo também, para deixar claro, aqui no item 6.4, credor parceiro financeiro, né? O banco, já conforme conversar com o doutor Rodrigo, se manifesta pela adesão aqui em AGC, com expressa concordância recuperando, e os serviços estão disponíveis para o cliente, né? O cliente deve procurar a agência de relacionamento, atualizar seus cadastros, deixar todo o cadastro atualizado. Então, os serviços estão à disposição, mas ele precisa procurar uma agência, atualizar o cadastro, né, para seguir o relacionamento. Perfeito. Tá? E aqui, só a questão dos encargos, já falei com o doutor, mas só para constar aqui em ata, que no item A e no item B, ele fala que após o deságio de 20% para pagamento de 30% dos encargos apurados, para pagamento em 30 de 5 de 2025 dos encargos apurados desde a data do pedido da recuperação judicial até essa efetiva amortização em 30 de 5 de 2025, atualizados por TR mais 1%. Então, só para constar, doutor Rodrigo, então, no dia 30 de 5 de 2025, será pago esses encargos, atualização dos juros da data do pedido até esse efetivo pagamento em 30 de 5, 12 encargos. Isso. A partir de 30 de 5 de 2026, começa o pagamento de parcela de capital e juros, correto? Correto. Então, é só esse esclarecimento. Sim. Os demais pontos... Então, nós só vamos assinar aqui, fazer a assinatura já do termo, já encaminhamos. Tá? Então, a aderência do Banco do Brasil como credor financeiro parceiro será realizada em ata, tá? Ok. Tá, perfeito, doutor Eric. Eu vou só aproveitar para confirmar, a gente foi pegando aqui a sua fala para colocar em ata, mas apenas para que não tenha divergências aqui, só confirmando, né? Então, em relação aos pagamentos parciais realizados pelo avalista das operações, na verdade, pelo devedor principal das operações pelas quais o avalista é o aqui recuperando, vão ser amortizados pelo Banco do Brasil adiante, e juntadas aos autos, presumo eu, esse demonstrativo, para que a gente possa, no momento do acompanhamento do plano, atestar qual era o saldo devedor da onde estamos partindo para fins de cumprimento do plano de recuperação judicial. Correto. Na sequência, em relação à novação, a novação e a suspensão das execuções, ela se dá exclusivamente em relação às obrigações pelas quais os aqui recuperando são obrigados, seja na condição de devedores principais ou na condição de co-obrigados, não se estendendo aos não recuperandos que são devedores principais dos contratos. Isso, correto, doutor. Tá. Só um pequeno adendo. Eu não tenho de pronto aqui, mas vamos pensar assim, o Marcos, as dívidas do Marcos, pessoa física dele, que estão enroladas na recuperação judicial, se tiver algum co-obrigado nessa operação, aí sim, ajuizamento face a esse co-obrigado será suspenso mediante pagamento de honorários, exclusivamente das operações no qual o Marcos e o Moisés são proponentes. Tá? Aí sim, os co-obrigados, eles estão abarcados nessa suspensão. Então vamos só consignar aqui, então, que a suspensão referida, né, na cláusula, eu só peço daí que me rememore a cláusula 742, se eu não me engano, do plano de recuperação 724 do plano de recuperação judicial, se aplica a todas aos co-obrigados das operações nas quais os recuperandos são os devedores principais. Correto. Os devedores principais ou devedores contratantes, talvez possamos colocar dessa forma para ficar claro. Não se estendendo aos contratos nos quais os devedores, os recuperandos, figuram como co-obrigados. Isso, exatamente isso, Luiz. Perfeito. Perfeito. Só para não haver
haver dúvida. Então, estamos consignando dessa forma no texto da ata e já consignando também a adesão do Banco do Brasil à subclasse de credor financeiro parceiro, devendo os recuperandos entrarem em contato com a agência do Banco do Brasil para atualização de seu cadastro e aderência aos serviços bancários disponíveis. Correto. Correto? Então tá, feitos esses esclarecimentos, vamos aguardar, acho que podemos já deixar suspensos os trabalhos dessa Assembleia por 40 minutos. Peço que o Dr. Rodrigo e a doutora Patrícia encaminhem aqui no chat o plano de recuperação judicial, a versão final, para a conferência aí do Banrisul e eventualmente do Banco do Brasil e demais credores. E daí retomamos os trabalhos às 15 horas. Até lá, imagino que o doutor André já terá conseguido o retorno com a aprovação do Banrisul para que a gente possa votar. Se puder encaminhar no e-mail, vai facilitar o envio para mim. Tá. Qual é o seu e-mail, doutor? Pode mandar para o André de Moliner, @terra.com.br, que eu tenho acesso externo, é mais fácil fazer a comunicação mais rápida. Não vai ficar preso nos spams do banco. André de Moliner, né? Como se lê? Isso, @terra.com.br. Sim, já me encaminho, doutor, só estou assinando. Tá certo. Apenas Obrigado. já inseri igual no chat o que foi alterado. E agora vou inserir as frases que foram alteradas. Perfeito, então. Bom, vamos deixar a Assembleia, então, suspensa até as 15 horas. Caso alguém tenha alguma alteração, aí, enfim, comunicação acerca do envio do e-mail, etc., a gente fica aqui disponível no ambiente, podemos ficar aqui com câmeras fechadas e retornamos efetivamente às 15 horas, então, para prosseguir com a Assembleia, salvo se for necessário ainda mais algum tempo para deliberação de algum dos credores, coleta interna, enfim, da posição de seus clientes. Suspensa a Assembleia, então, até às 15 horas. Perfeito.
sair daqui, não adianta. Agora sim, obrigado. Boa tarde, doutor Felipe, tudo bem? Boa tarde. O senhor vai participar como ouvinte? Isso. O preposto se encontra na sala do Banco do Brasil? Sim. Obrigado. Eu informo o senhor que a Assembleia foi suspensa por 40 minutos. Então nós vamos retornar somente às 15, perfeito? Perfeito. Vitória, eu vou precisar de uma ajuda aqui. Pois não, doutor, como eu posso ajudá-lo? Como é que eu faço para inserir aqui no chat o plano? Que eu não sei. Em PDF. Eu tenho a impressão de que não é possível colocar em PDF. Deixa eu dar uma olhada. E daí qualquer coisa a gente já encaminha. Tu consegue encaminhar para Camila? Então, que eu alterei aqui as frases para que todos tenham conhecimento que foi alterado, mas inserir o arquivo eu não sei como. Eu consigo compartilhar a tela, mas mais que isso não. O senhor editou pelo Word, pelo Drive? Não, nós salvamos em PDF para mandar o arquivo fechado, já assinado. Certo. Eu acho que
acredito que pelo chat não tenha como. Tá. Então, nós estamos mandando para a Camila e para o doutor André. Eu mando para o doutor André. Perfeito. Sim. O doutor André mandou agora o e-mail dele, eu acho. Já estou enviando. Já tá? Tá bem. Um motivativo também já foi inserido na página da Se Recuperando no nosso site, caso alguém queira acessar, tá ali salvo como terceiro modificativo. Doutor André, apenas para informar que nós já encaminhamos no seu e-mail.
Com 15 horas, vamos retomar o andamento dos trabalhos da Assembleia. Vamos lá. Doutor Luiz Renato, eu vou pedir a palavra, porque nós estivemos conversando com o Banco do Brasil e com o Banrisul em relação a isso, até, doutor André. E o Banco do Brasil, ele aceitou que a gente faça a aprovação da minuta conforme foi aprovada pelo Banrisul. E a gente apenas conste em atas alterações solicitadas pelo Banco do Brasil. E aí, então, nós encaminhamos para votação aquela minuta que foi já deliberada em comitê pelo Banrisul. Então, doutor Luiz Renato, essa é a minuta, não esse terceiro modificativo, e sim o segundo, aquele que passou já por ambos os comitês, tanto do Banco do Brasil quanto o do Banrisul. Protocolado no dia 6 do 13. Foi protocolado dia 6 do 13, isso? No evento 611. No evento 611. Certo. Isso. E aí a gente já encaminha aqui no chat o que vai ser alterado. Tá, então a gente vai deliberar, só para ficar claro então para todos. Nós vamos, a Recuperanda está propondo colocar em votação o segundo modificativo ao plano de recuperação judicial, que é a versão que foi apresentada no dia 6 de março, nos autos da recuperação judicial, e vai consignar na ata tanto a adesão do Banrisul à classe de credor financiador parceiro, quanto a exigência do pagamento de honorários advocatícios nas eventuais execuções que restarem suspensas. É isso, né? Que eram os pedidos do Banco do Brasil. Exatamente isso. Tá. Nesses termos, eu vejo que ainda tem alguns credores com a câmera fechada aqui, não sei se já estão todos de volta. Eu gostaria de abrir a palavra aos credores, se alguém mais deseja se manifestar, especialmente ali o Banrisul e o Banco do Brasil, que foram os solicitantes tanto da suspensão quanto das alterações, para então podermos prosseguir com a Assembleia deliberando acerca do plano. Bom, não registrando novos pedidos de palavra, eu só queria confirmar se o Dr. Eric, que é o representante do Banco do Brasil, está nos ouvindo aqui, porque para mim, ao menos, está constando ele como em espera. Eu vou verificar com ele se está tudo ok. Tá ok, vamos aguardar então. Obrigado, Dr. Felipe.
Eric, você está conseguindo ouvir a gente agora? Agora sim, acho que temos o Dr. Eric novamente aqui no ambiente da Assembleia. Então eu vou só recapitular aqui para que fique claro, uma vez que o representante do Banco do Brasil acho que não estava nos ouvindo logo no retorno. A Recuperanda propôs, após a interação com o Banco do Brasil e o Banrisul na suspensão dos trabalhos, colocar em votação o segundo modificativo ao plano de recuperação judicial, aquele que foi acostado lá no evento 611 dos autos, que era a versão aprovada internamente pelos comitês e pelos credores, consignando em ata que a adesão do Banco do Brasil à cláusula de credor financeiro estratégico com a anuência da Recuperanda e também a possibilidade de cobrança de honorários advocatícios nas eventuais execuções ajuizadas que permanecerão suspensas. Então, já consignamos aqui em ata. Com essas considerações, nós vamos O que fizemos agora foi fazer o pedido formal ali no chat. Perfeito, doutora. Eu caí e retornei rapidamente, que teve uma instabilidade na conexão, mas eu vi ali a mensagem no chat. Vamos incorporar aqui. Então, eu acredito que não haja óbice a seguirmos a Assembleia com a deliberação do plano. No entanto, pergunto aos credores se há mais algum pedido de palavra ou se podemos encerrar a fase de discussões da Assembleia. Não registro manifestações no chat e nem na plataforma virtual, pelo que entendo que não há mais intenção de fazer uso da palavra, então nós passaremos a deliberar sobre o plano de recuperação judicial na forma exposta anteriormente. O nosso processo de votação se dará oralmente, o Vitório chamará os senhores para proferirem os votos, lembrando que a aprovação do plano se dá pela maioria dos créditos presentes em cada uma das classes e pela maioria dos credores de cada uma das classes. Há que obter a maioria em ambos os critérios, tanto na classe 2 quanto na classe 3, para que o plano seja aprovado na forma e no quórum previsto no artigo 45 da Lei 1101 de 2005. Para maior clareza no registro da votação, eu peço aos senhores que profiram o voto sim, caso estejam aprovando o plano de recuperação judicial proposto, voto não, caso tenham posição contrária à aprovação do plano, podendo ainda se abster do direito de voto, hipótese em que serão desconsiderados da base de votos válidos, não influenciando no quórum de aprovação do plano. Tomada a deliberação do plano, aí seguiremos a ordem do dia, deliberando acerca do eventual interesse na constituição de comitê de credores, a caso aprovado o plano de recuperação judicial. Então, o Vitório tem a palavra para chamar os credores a proferirem os votos. Doutor André de Moliner, pelo Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Sim. Doutora Laís Diniz, pela Corteva. Sim. Votamos contrário ao plano. Doutor Eric Tavares, pelo Banco do Brasil. Banco do Brasil vota favorável na classe 2 e 3. Coletados os votos, eu peço alguns instantes aqui para que a gente possa apurar o resultado e, na sequência, projetaremos em tela.
Olá, boa tarde. Desculpa, nós tivemos que entrar via celular, que aqui iniciou um temporal e teve uma queda de luz. Tudo certo, doutora. A gente só está apurando aqui os votos e a gente já compartilha o resultado com vocês. Agora sim, temos o resultado em tela. Na classe 2, credores com garantia real, tivemos aprovação por 100% dos créditos desta classe e 100% dos credores desta classe, registrando 2 votos favoráveis. Na classe 3, dos credores quirografários, tivemos votos favoráveis de 97% dos créditos desta classe e de 2 credores, representando 66,67% dos credores da classe. Registramos apenas um voto contrário na classe 3, que representa 3% dos créditos desta classe e 33,3% dos credores desta classe. Portanto, eu declaro aprovado o plano de recuperação judicial dos recuperandos Marcos Serpa e Moisés Serpa, observando os critérios do artigo 45 da Lei 11.101 de 2005. Nós passaremos, então, na sequência, a deliberar acerca do interesse dos credores na constituição de comitê de credores na forma da Lei 11.101 de 2005, conforme constou no edital de convocação. Pela prática, usualmente há pouco interesse dos credores na constituição desse órgão nas recuperações judiciais. Então, nós faremos a votação, ao invés de chamá-los nominalmente, eu vou primeiramente perguntar se há algum credor interessado na constituição do comitê de credores dentre os presentes. Se houver um credor interessado, aí passaremos a deliberar sobre a eleição dos membros do comitê de credores na forma do artigo 26 da Lei 11.101 de 2005. Nós vamos registrar em ata que não houve manifestação de nenhum dos credores presentes com interesse na constituição do comitê de credores, ficando prejudicada a deliberação desse tópico da ordem do dia. Com essa votação, eu informo a todos que esgotamos a ordem do dia desta Assembleia, tendo o resultado aprovado o plano de recuperação judicial e prejudicada a deliberação sobre o comitê de credores ante a ausência de interesse dos presentes. Nós concluiremos em alguns minutos a lavratura da ata, para leitura do nosso secretário para o ato, Dr. Eric, e na sequência daremos início ao processo de assinatura eletrônica que se dará através do link encaminhado ao e-mail dos senhores pelo ClickSign. Após o encerramento dos trabalhos da Assembleia, nós levaremos a ata aos autos da recuperação judicial, juntamente com seus anexos, demonstrativo do resultado da Assembleia, para que seja homologado pelo juízo da recuperação judicial.
Já temos a ata em tela, então, doutor Eric, com a palavra para a leitura, ficando à vontade para apontar algum trecho que demande correção. Só vou pedir para a nossa equipe, opa, saiu da tela a ata, só retornar à tela da ata e dar um pouco mais de zoom aí para facilitar a leitura, por favor. Doutor Luiz, não sei se o pessoal consegue pôr se é a minha tela aqui, vocês pôr ela mais para cima um pouco, acho que a tela como um todo, mas se não for possível, eu faço a leitura assim. Vamos verificar, talvez alterar o modo de exibição ali. Agora acredito que está no navegador aí, não consegue alterar o modo. Se eu conseguir fazer a leitura assim mesmo, acho que nós não vamos conseguir melhorar a exibição. Aos 14 dias do mês de março do ano de 2025, em ambiente virtual, por meio da plataforma Teams, a administração judicial neste ato representada pelo advogado Luiz Renato Barreto Gomes, OAB-PR 66131, nomeado e compromissado nos autos da recuperação judicial número 500263383 de 2023, 8.21.0113, requeridas pelos produtores rurais Marcos Serpa Moisés Serpa e Marcos Serpa, perante a Vara Judicial da Comarca de Nonaí, Rio Grande do Sul, declarou encerrada a lista de presença às 14 horas, a qual passa a fazer parte integrante desta ata. Na condição de presidente, o representante da administração judicial declarou reabertos os trabalhos, tendo como ordem do dia a deliberação sobre o modificativo ao plano de recuperação judicial apresentado pelos recuperantes no evento 611 dos autos e eventual constituição de comitê de credores, tudo conforme edital disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico de 1º de agosto de 2024, edição número 100645033600. Ainda o edital de convocação foi disponibilizado no sítio eletrônico da Administração Judicial, conforme determinado no artigo 36 da Lei nº 11.101 de 2005. Foi designado o senhor Eric Tavares, representante do Credor Banco do Brasil S.A., como secretário, a quem incumbe a leitura e lavratura da ata. Os recuperandos estão representados neste ato pelo contador senhor Jean Carlos Stedelli e pelos advogados Rodrigo Hernani Mesa Casa, OAB-SC 37804 e doutora Patrícia Rocha, OAB-SC 18305. O produtor rural Marcos Serpa também esteve presente. Feitos os esclarecimentos iniciais, o representante da administração judicial agradeceu a presença de todos e informou aos presentes que o conclave estava sendo gravado, ficando a gravação disponível no canal desta equipe técnica no YouTube. Ademais, esclareceu o presidente que foi o credor JPM Insumos Agrícolas Limitada retirada do cômputo de presença e de votação por se enquadrar nas hipóteses de restrição do voto previsto no artigo 43 da Lei de Recuperação Judicial e Falência. Além disso, o representante da administração judicial informou a todos que o cômputo dos quóruns de presença e deliberação será realizado mediante unificação da lista de credores de ambos os recuperandos, mercê da consolidação substancial autorizada pelo juiz no evento 56 do auto do procedimento recuperatório, na forma do artigo 69J da Lei 11.101 de 2005. Outro sim esclareceu que foi autorizada a suspensão extraordinária dos trabalhos assembleares por prazo superior àquele previsto no artigo 56, parágrafo 9º da Lei de Recuperação Judicial e Falência pela decisão do evento 568. Por se tratar de prosseguimento dos trabalhos, somente os credores presentes quando da instalação do conclave é que terão direito a voto e que serão considerados para fins de quórum. Eis que o quórum de presença computado no momento da instalação. Créditos trabalhistas não há. Crédito garantia real 2 credores, que representam 80,19% do crédito. Credores quirografários são 3, representando 96,30% dos créditos. Classe 4, MEPP, não há credores.
O senhor Rodrigo Pereira Fortes, representante do Sicredi Região da Produção, RSSMG, e o senhor Fernando Silveira dos Santos, representante do Banrisul S.A., e o senhor Cristiano Faleiro, representante da Casa Trevo Comercial Agrícola Limitada, estiveram presentes no conclave na condição de ouvintes. Da mesma maneira, o senhor Diógenes Borelli, representante da cooperativa Alfa, também esteve presente no conclave na condição de ouvinte, fazendo a referência à sua petição do evento 563 dos autos de recuperação judicial. A parte frisou sua intenção de participação na votação a ser realizada pela Assembleia. Pela administração judicial foi esclarecida, no seu entendimento, somente tem direito de voto aqueles presentes no momento da instalação no conclave, sendo a segunda publicação do edital de convocação da Assembleia Geral de Credores no Diário de Justiça Eletrônico, suficiente para o conhecimento do conclave pelos interessados, e pensada a intimidação eletrônica no EPROC. Passada a palavra aos representantes dos devedores, que discorreu acerca da evolução das negociações junto aos credores e do proveito do prazo extraordinário da suspensão do conclave para a finalização das tratativas junto ao Banco do Brasil S.A. e Banrisul. Especificamente em relação ao Banco do Brasil S.A., mencionou que a Casa Bancária se manteve silente acerca do tema, ao passo que os recuperantes disponibilizaram os eventos 617 nos autos toda a documentação referente aos pagamentos realizados. Mencionou que teria recebido novos comprovantes de pagamentos realizados pelos avalistas poucos minutos da Assembleia, mas ponderou que a alteração do saldo do Banco do Brasil não deve influenciar a votação, eis que estaria mais recente o modificativo ao plano de recuperação alinhado com o interesse dos credores. Com a palavra, o representante da administração judicial fez uma breve recordação do imbróglio referente ao crédito do Banco do Brasil. De todo modo, independente dos pagamentos realizados, indicou que a Casa Bancária continuará sendo o credor mais representativo do quadro geral de credores. Em estando o plano pré-alinhado com os credores, entendeu por manter como base de votação a última lista de credores constantes no auto. Ainda o representante dos devedores aproveitou para apresentar propósito de alteração na redação das cláusulas 6.4 e 7.2.4, as quais foram projetadas em tela para o conhecimento dos presentes. Ademais, referiu-se aos representantes dos recuperandos que possuem interesse na classificação do Banrisul na classe de credores financeiros estratégicos. Com a palavra, o senhor Eric Tavares, representante do Banco do Brasil S.A., traçou breves comentários a respeito das amortizações parciais que vêm sendo realizadas pelos cobrigados dessas operações. Após garantiu que o banco promoveria a juntada nos autos do atual valor do seu crédito, ainda bem que frisou que a suspensão da referida cláusula 7.2.1 deve se aplicar a todos os cobrigados das operações nas quais os recuperandos são devedores principais, não se estendendo aos contratos nos quais figuram como cobrigados. No mais, manifestou interesse da adesão ao subclasse credor financeiro parceiro, devendo os recuperandos entrar em contato com o Banco do Brasil S.A. para fazer uso dos serviços bancários disponíveis. No mais, solicitou que fosse esclarecido que se o plano prevê que os encargos apurados desde o ajuizamento da recuperação judicial serão pagos em 30 de 5 de 2005. E o crédito principal acrescido dos encargos posteriores em 30 de 6 será pago a partir de 30 de 5 de 2026. Pelos representantes dos devedores, foi manifestada a concordância com essa linha de pensamento. Devido às alterações nos textos do plano, o Banrisul postulou pela suspensão dos trabalhos por 30 minutos para consulta dos seus comitês internos. Retomando aos trabalhos, esclareceram os devedores que, após diálogo com os credores, não mais promoveriam as alterações propostas. O senhor André de Moliner, representante do Banco Banrisul S.A., solicitou que fosse adicionada a ata as seguintes ressalvas. Não obstante a manifestação referida na Assembleia Geral dos Credores, independente dos seus resultados, não implicam de qualquer forma em renúncia garantias originalmente constituídas, sejam elas mas não se limitando às garantias reais, hipoteca, penhor, anticrédito, fiduciários, alienação, doutor cessão... Eric. Oi? Desculpa interromper a leitura, mas a gente teve um erro de sincronização aqui. Eu vou pedir para o meu colega parar de projetar a tela dele para projetar a minha, que por algum motivo as alterações que eu fiz na ata não foram. São alterações importantes, tá? Só um segundinho. Não, só para... Vou botar aqui só um segundinho, desculpa. Não sei por que não carregou. A senhora pode, acho que retomada os trabalhos.
Retomados os trabalhos, esclareceram os representantes dos devedores que, após o diálogo com os credores, não mais promoveriam as alterações propostas em Assembleia no texto de plano. Em suma, afirmaram que pretende a votação do plano acostado no evento 611, fazendo consignar em ato, no entanto, a adesão do Banco do Brasil S.A. como credor financeiro estratégico e a possibilidade de cobrança dos honorários advocatícios em ações judiciais contra os cobrigados. Por meio do chat, os representantes dos devedores solicitaram a inclusão em ato do seguinte trecho. Para aprovação do segundo modificativo do plano RJ, protocolado no dia 6 de 3 de 2025, no evento 611, os recuperandos concordaram com as seguintes solicitações do Banco do Brasil. Que no item 6.4, no último parágrafo, seja acrescido ou através de manifestação em AGC, com expresso aceito recuperando, uma vez caracterizado o credor nesta condição, no item 7.2.4, mediante o pagamento de honorários advocatícios quando houver ajuizamento. O senhor André de Moliner, representante do Banrisul S.A., solicitou que fosse adicionada a seguinte ressalva. Não obstante a manifestação proferida nesta Assembleia Geral de Credores, independente do seu resultado, não implicam de qualquer forma em renúncia à garantia originalmente constituída, sejam elas, mas não se limitando às garantias reais, hipoteca, penhor ou anticrese, fiduciários, alienação ou cessão, ou fidejussórios, aval ou fiança, em plena conformidade com o disposto no artigo 49, parágrafo 1º e 3º, e artigo 50, parágrafo 1º, ambos da Lei 11.101/2005, resguardando-se o credor o direito de prosseguir seu crédito contra os cobrigados, executados as garantias ou tomando quaisquer outras medidas satisfativas previstas em lei. Pelo senhor Eric Tavares Domingues, representante do Banco do Brasil S.A., solicitou a inclusão da ata seguinte ressalva. A alienação de ativos da recuperando deve ser efetuada na forma do artigo 142, inciso 1º da Lei 11.101/2005, sendo que o Banco do Brasil se reserva o direito de não anuir a improvável alienação de bens e imóveis gravados com hipoteca em seu favor, conforme previsto no artigo 50, parágrafo 1º da Lei 11.101/2005. Na contabilização das operações, incidirá a IOF, na forma da legislação vigente. Não havendo outras questões expeditivas, foi passada a votação do plano. Esta se deu separada por classe, com cada credor exercendo seu direito de voto na forma oral através da plataforma eletrônica. Encerrada a votação, eis os resultados. Diante disso, seguindo os critérios do artigo 45 da Lei 11.101/2005, o plano foi aprovado. Ato contínuo, dando sequência à ordem do dia, o presidente do ato assemblear questionou se algum dos presentes teria interesse na constituição de comitê de credores. Nenhum dos credores registrou seu interesse, ficando prejudicada a deliberação desse tópico na ordem do dia. Com a palavra, o representante da administração judicial agradeceu a presença de todos e encerrou os trabalhos. Após a redação desta ata, informou que aos credores estará disponível em até 48 horas no site www.brisolejapur.com.br. Foi a ata lida e aprovada por unanimidade dos presentes, a qual vai assinada pelo presidente, pelo secretário, pelo representante dos recuperandos e por ao menos um membro de cada classe de credores representantes. Obrigado, doutor Eric, pela leitura da ata. Eu questiono se alguém tem alguma consideração a fazer sobre o texto. Doutor Luiz. Pois não. Só gostaria que constasse em ata que o advogado que me acompanhou na Assembleia participou como ouvinte. Tá, vamos constar ali logo após a introdução ali junto com os demais ouvintes. Pôr os dados dele no chat, pode ser? Tá, perfeito. Inserir aqui, doutor. Obrigado. Perfeito. Obrigado, doutor Eric. Então, não havendo outras considerações sobre o texto da ata, eu declaro aprovada a ata desta Assembleia, que fica encerrada com a aprovação do Plano de Recuperação Judicial pelos produtores rurais Marcos Serpa e Moisés Serpa. Nós daremos início em seguida ao processo de assinaturas da ata. Os senhores receberão no e-mail de vocês um link do ClickSign, deverão seguir as instruções em tela para a assinatura e após a confirmação da assinatura pelo Vitório, os senhores estarão liberados. Eu agradeço a presença e a colaboração de todos com o bom andamento desses trabalhos e me despeço por aqui. A doutora Patrícia pede a palavra ali. Fique à vontade, doutora.
Obrigado, doutor Luiz Fernando, Luiz Renato. Nós queríamos aproveitar e agradecer a todos os credores aí que confiaram na Recuperando, né, nesse processo de recuperação judicial. A gente sabe que não é fácil para nenhuma das partes esse processo, mas juntos a gente tem certeza que vai conseguir fazer a salvaguarda dessa empresa e ela cumprir a função social dela. Queremos agradecer em especial também ao administrador judicial, a toda a equipe, a Camila em especial por ter sempre muito solícita conosco. Muito obrigado, Camila, por todas as ajudas e conselhos, né, nesse processo, né? Nós queríamos agradecer em especial ao Eric, do Banco do Brasil, e ao Rodrigo, do Banrisul, por terem ajudado a construir esse plano dentro de uma ética, dentro de uma parceria, exatamente para que as recuperandas consigam fazer o processo delas de recuperação. Então, muito obrigado a todos e a todos os demais credores. Tenho certeza que as empresas vão fazer o possível, né, para que esse processo seja um sucesso. Então, muito obrigado por confiarem no nosso trabalho. Aos recuperandos, também obrigado por confiarem no nosso trabalho. E agora estamos todos juntos nesse processo para que seja um sucesso essa recuperação. Muito obrigado a todos. Perfeito, obrigado pelas palavras, doutor Rodrigo. Então, aos credores, agradeço pela participação, aos advogados da Recuperando também, cumprimento pelo resultado obtido. Me despeço por aqui e nos vemos em próximas assembleias. Até mais, uma boa semana.